Olá, alunos do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mauro Farias e eu estou aqui com a professora Elaine para a nossa aula. O tema da aula, o título da aula é Estratégias para uma boa entrevista. Tema da aula, preparo e revisão de um roteiro de entrevista. E hoje eu espero que vocês aí participem aqui no chat, eu vou ver a mensagem de vocês e trazer a resposta dos alunos, dos professores. E ao meu lado aqui a professora Elaine para ministrar essa aula. Olá, professora Elaine. Bom dia, Mauro. Bom dia, alunos, professores, pais que nos acompanham. Tudo bem? Nós continuaremos aí hoje com a aula sobre entrevistas. Vocês já deram a dica, né, na segunda-feira, que esse tema vem se repetindo, mas nós já passamos, né, para a equipe de produção do Aprender Sempre, essa questão de estar repetindo sempre o mesmo tema, mas vamos aproveitar aí, já que ele está no material, tá bom? Vamos para os objetivos da aula. Então, primeiro objetivo, compreender que a entrevista precisa ser planejada antes, durante e depois de sua produção. Antes, porque nós vimos que precisamos saber quais são as perguntas que faremos, pensarmos nas possíveis respostas, e durante, por quê? Mesmo que eu já tenha comentado com o meu entrevistado ou não as perguntas, pode ser que ali no meio eu tenha uma ideia e queira fazer uma outra pergunta ou complementar a que eu fiz a ele, tá bom? Segundo objetivo, produzir um roteiro para a realização de entrevistas orais, observando as características do gênero e transcrevê-las, considerando a adequação à modalidade escrita da língua portuguesa. Então, né, oral, pela fala, tá? E depois fazer a transcrição, ou seja, eu vou copiar aquilo que foi dito, né? Vou escrever aquilo que foi dito. Então, eu preciso observar aí a pontuação, como é que eu vou marcar a fala do entrevistado, do entrevistador, tá bom? Está de acordo com a norma padrão da língua ou não? Observando que, se for uma revista infanto-juvenil, né, vai ter uma linguagem específica. Se for uma revista científica, outro tipo de linguagem. Então, é super importante se atentar a isso, tá? Próximo objetivo, refazer o caminho do gênero entrevista a fim de perceber a aprendizagem dos estudantes no decorrer da sequência. Reforçar os conteúdos estudados em sala de aula ou virtualmente. E aí, para iniciarmos, temos aí a nossa perguntinha, tá? Que hoje serão duas. Vamos lá, então? Qual a importância de formular com antecedência as perguntas de uma entrevista? Nós comentamos isso já na terça-feira, ontem, e vamos retomar hoje. Vocês irão muito bem, né? Porque como a gente já viu isso várias vezes, então não terão dificuldades. A próxima. Há necessidade de revisar o texto da entrevista após a sua finalização? Justifique. Então, 2 minutinhos para vocês responderem. Vamos lá?
De volta aí com a participação dos alunos e professores. A aluna Gabriela, né, disse assim, para que saia de acordo e não errado em relação à entrevista. Aluna Lívia, sim, para não esquecer partes importantes. Então, isso aí é tanto formular como revisar, né? Isso. Verificar se não está esquecendo as partes importantes. Aluna Daniela dizendo para ter tudo planejado. Aluna Melissa, para não ter que improvisar. Adorei as respostas, hein? Ótimo, né? Aluno Guilherme, para que na hora da entrevista não dê erro algum. E o pessoal está bastante empolgado, falando bom dia com alegria. Que bom, né? Eles são uma graça. E tem gente falando que os assuntos da aula são ótimos. Na verdade, assim, fica às vezes repetitivo, mas é importante porque quem não estava pegando acaba tendo a chance de retomar, né? Isso é bem legal. Vamos lá, então. Como o professor Mauro disse, perfeitas as respostas de vocês. Então, vamos lá para o próximo slide, ok? Aí nós temos aqui, ó, compartilhando ideias. Como nós sabemos que muitas das escolas não receberam ainda o material, a gente colocou essa equipe maravilhosa, gente, eles são fantásticos, né, Mauro? Se não fossem eles também, aqui é todo mundo, né? Tinha que focar essa produção de vídeo na aula para dar o devido crédito, né? Então, eles colocaram aí pra gente, ó, uma fotinho da parte da apostila, para a gente tentar ajudar de alguma forma, como a gente sabe que muitos não receberam material ainda, tá? Então, essas atividades, elas estão ali na aula 3 e 4 da apostila Aprender Sempre, volume 2. Então, essa aí seria a página 9, que é um roteirinho de entrevista, tá bom? Uma sugestão. Então, temos lá, ouça a entrevista a seguir, ela servirá de base para exemplificar a atividade da página 9, que é um roteiro. Então, quem será o entrevistado, quais são as perguntas, o título, subtítulo, tá bom? Da sua entrevista. Depois, faça a mesma tarefa, porém, com as informações da entrevista espontânea que você fez na aula 1. Lembra que lá na terça-feira a Prof. Vivi estava aqui, apesar que eu já esqueci se foi na terça ou ontem com a Silene, né? Mas que a gente comentou sobre essa entrevista espontânea, que era para vocês fazerem ou com algum colega, né, ou com algum familiar. Então, a partir dessa entrevista que vocês fizeram, vocês vão preencher aí a página 9, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu voltar, né, que eu parei muito na leitura. Ouça a entrevista a seguir. Ela servirá de base para exemplificar a atividade da página 9. Depois, faça a mesma tarefa, porém, com as informações da entrevista espontânea que você fez na aula 1, dessa sequência de atividades, ok? E aí, eu fiz também, né, a transcrição da entrevista que nós vamos ouvir. Antes da gente iniciar aí o áudio, eu vou comentar essa primeira parte com vocês, tá? Então, nós temos aí, ó, o título da entrevista. Essa entrevista não está na apostila de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Título da entrevista. Arte Clube recebe o especialista em folclore, Ricardo Azevedo. Então, eu sempre comento isso com vocês. A partir do título, né, que hipóteses eu posso criar da escuta da entrevista e depois da leitura que nós vamos fazer, né? Então, a gente sabe aí, Arte Clube, então, provavelmente é o nome do programa, né, que irá entrevistar aí o Ricardo Azevedo, e a especialidade dele. Qual que é a especialidade do Ricardo Azevedo? Então, ele é especialista em folclore. Então, nós já vamos aí criando possibilidades, né, do que iremos ouvir, o que iremos aprender com essa entrevista, quais serão as possíveis perguntas. Embora, pensem aí, folclore ele seria um tema, então é muito extenso. Lembra que nós vimos que o folclore seria aí dança, comida, músicas. Então, a gente tem que imaginar aí. Será que vai perguntar sobre tudo isso para o Ricardo Azevedo? Será que vai perguntar sobre uma obra específica dele? Ele tem vários livros, né? Inclusive a rede tem alguns livros dele também, nas bibliotecas que receberam. Então, pensem, ó, o folclore é um tema muito amplo, então eu tenho que criar hipóteses sobre o que será tratado aí na entrevista. E temos um subtítulo aqui, a gente já viu que ele acrescenta informações ao título, né? Então, o título dá aquele tchan, aquela chamada para a gente, né, para atrair, e o título ele continua aí com essa proposta, o subtítulo. Então, temos lá, autor premiado é especialista em narrativas populares brasileiras. Né? Então, já acrescentou, folclore. Sobre o que será que eles vão falar? Sobre as narrativas populares. Então, sobre os causos, né, as histórias orais que nós vimos nas outras aulas. E o nome do entrevistado? Ricardo Azevedo. Aí temos a apresentação da pessoa, que é aquele primeiro parágrafo que eu falei para vocês,
que ele vai dar aí uma ideia sobre quem é essa pessoa, o entrevistado. Então, temos lá a apresentação da pessoa entrevistada. O que nós podemos ter? Informações pessoais e profissionais que resumam quem é essa pessoa. Também pode trazer uma foto dela. Então, pode, né? Não é obrigatório, a gente pode colocar ou não. E é importante pensar aí, né, nessa foto, né, Mauro? Não pode ser qualquer foto, né? Tem que chamar a atenção. Exatamente. Tá bom? Tem que conversar, né? Os textos conversam. E abaixo, né, nós temos lá nome do entrevistador. Então, lembram que eu comentei com vocês, por exemplo, Arte Clube é o nome do programa. Mas quem é o jornalista, né? Quem será o entrevistador? Então, a gente tem aí o Jansen Campos, jornalista do programa Arte Clube da Rádio EBC. Ok? Então, vamos lá ouvir aí a entrevista. Deixa eu ver. Aqui. Vamos lá, então, escutar aí. Façam as observações, anotem o que vocês quiserem perguntar. Vamos lá? Está no ar o Arte Clube, seu guia cultural no rádio e na internet. Apresentação, Jansen Campos. Para comemorar o Dia do Folclore, marcado neste dia 22 de agosto, o Arte Clube recebe o escritor e ilustrador paulista Ricardo Azevedo. Ele é autor de títulos como Alguma Coisa, 19 poemas desengonçados, Fragosas Brenhas do Matarel, entre outros. Vencedor de vários prêmios Jabuti e com mais de 100 livros lançados, Ricardo é um especialista em cultura popular. Boa tarde, Ricardo. Primeiro conta pra gente como que nasceu o seu interesse pelo folclore e pelas narrativas populares. Oi, Jansen. Boa tarde, ouvintes. É um prazer poder falar um pouco sobre cultura popular. Quando era moleque, graças ao meu pai, tive contato com muitas quadras populares e com alguns contos saborosos que ele contava. Mas meu interesse mesmo surgiu quando, no fim da adolescência, comecei a escrever e percebi que as quadras e narrativas populares, assim como as letras de samba e de compositores como Caymmi, Luiz Gonzaga, Noel Rosa e outros que eu ouvia muito na época, utilizavam um discurso diferente da linguagem mais formal e erudita dos livros que lia e de certas canções que eu ouvia também. Mais tarde, publiquei meus primeiros livros para crianças e jovens e me perguntava quais os pontos de convergência entre os contos populares e os livros para crianças. Com um detalhe, eu sabia que os contos de encantamento de fadas nunca foram apenas para crianças, mas sim eram populares. É a ideia de que à noite, depois do trabalho, as pessoas de todas as idades se reúnem, se sentam em torno do fogo e alguém conta uma história, conta um caso ou faz uma cantoria. Só sei que comecei a estudar o assunto. Fiz meu mestrado na USP sobre os elos entre as narrativas populares e a literatura infantil. Ricardo Azevedo é autor da tese Abençoado e Danado do Samba, um estudo sobre o discurso popular, que foi prêmio Jabuti Teoria e Crítica Literária em 2014. Ricardo, quais os principais recursos que você identificou aí nos discursos dos artistas populares do Brasil? Primeiro é o vocabulário público, claro, direto e compartilhável. Depois, recursos de memorização como rimas fáceis, refrões, ditados e frases feitas. A concisão. Nada de períodos longos ou imagens abstratas, nada de usar sintaxes estranhas ou fazer citações. Outra coisa, o caráter narrativo, a tendência a expor os acontecimentos encadeados de forma lógica, com começo, meio e fim. O discurso culto, como sabemos, valoriza, por exemplo, o recurso da fragmentação. Outra coisa. O uso de imagens visualizáveis. A descrição de cenas e atos concretos e cotidianos capazes de emocionar e gerar identificação, ou seja, afastados de conceitos abstratos, impessoais e descontextualizados. Segundo alguns estudiosos, a expressão de emoção do artista popular tende a expressar não o eu sinto, mas o nós sentimos. Não é que o artista popular não tenha angústias pessoais, mas ele opta por cantar as emoções e as angústias de sua comunidade.
Esse é Ricardo Azevedo, escritor e ilustrador. E, Ricardo, você tem alguma história popular preferida? Olha, eu não tenho uma narrativa preferida. Fiz uma baita pesquisa e recontei aquelas que eu mais gostei. Dividi meus livros por temas: contos de bichos do mato, heróis tolos, contos de enganar a morte, contos de adivinhação, contos de encantamento e por aí vai. Ricardo, como que o folclore e as tradições populares têm convivido aí com as novas formas de comunicação, especialmente com o digital? Confesso que eu não saberia responder sua pergunta. O que sei é que vivemos num país onde a maioria das pessoas talvez seja semi-analfabeta, portanto está mergulhada numa cultura oral baseada na conversa, na memória e na comunicação face a face. Tem gente que despreza a cultura popular, mas sem ela, o que seria das obras de João Guimarães Rosa, Zé Cândido de Carvalho, Manuel de Barros, Ariano Suassuna, músicos como Heitor Villa-Lobos, Camargo Guarnieri, Tom Jobim, Baden Powell, Egberto Gismonti, mesmo Chico Buarque, Edu Lobo, Caetano Veloso, Gilberto Gil. Pelo amor de Deus, desprezar a cultura popular no Brasil é um erro crasso. Muito obrigado ao escritor e ilustrador Ricardo Azevedo por participar do Arte Clube de hoje em homenagem ao Dia do Folclore, marcado nesse dia 22 de agosto. O Arte Clube tem a apresentação de Jansen Campos e produção de David Isidoro. Uma boa tarde para você. Te encontro neste sábado ao meio-dia e também agora aos domingos, também ao meio-dia aqui na Rádio MEC. 2 edições completas de 1 hora de Arte Clube no fim de semana. Um grande abraço. Arte Clube. E aí, coloquem no chat aí pra gente se vocês gostaram, se não. E olha como é interessante, né? A gente vê assim a entrevista como um gênero bobinho, né, Mauro? Assim, sem tanta importância, mais informal. Mas observem como nós tivemos tanta informação nessa entrevista com o Ricardo Azevedo. E o que é legal, assim, eu sou apaixonada por pessoas que têm muito conhecimento, graduação e consegue compartilhar com a gente legal. Conhecimento de forma simples. A linguagem que ele utilizou para falar com a gente do conhecimento dele, das pesquisas, ficou muito claro. E é claro aí que tem muitos nomes que ele citou que talvez o aluno não conheça, né? E aí a oportunidade de pesquisar e ter mais informações sobre o assunto. Exatamente. A gente precisa criar o hábito de pesquisar, porque a gente observa muito na sala de aula, né, Mauro? Sim. Ah, mas eu não entendi isso, eu não sei o que é isso. Ok, tudo bem, não tem problema em não saber, né? Só fuçar no Google lá que aparece tudo, né? Isso. E aí a gente vai descobrindo essas coisas maravilhosas. E o que é legal a gente pensar aqui, né? Como eu falei, a gente tem aí um jornalista, a gente observa que é um programa mais voltado para o público adulto, né? Não que o público infanto-juvenil não possa ouvir, pode, claro, né? Para ter aí contato com diferentes linguagens e aprimorando os saberes. Porém, né, mesmo sendo, como eu disse, um programa mais voltado para o público adulto, a linguagem, mas foi acessível, né, Mauro? Foi. Então, a gente tem que pensar nisso. Qual a linguagem que eu vou utilizar para atender ao meu público, para compartilhar o meu conhecimento e atingir o meu objetivo, mesmo sendo uma entrevista, né, Mauro? Isso. Eu achei interessantíssimo, né, porque essa importância que ele dá para simplificar a linguagem, né? Ele, desde o começo, ele falando, né, que os contos populares, né, toda essa trajetória aí da literatura popular, ela tem que estar ligada à acessibilidade. Então, assim, ele ficava espantado, né, com a linguagem muito erudita e tal. Ele falava, como é que a gente vai fazer para acessar? Então, perceba a importância que o Ricardo, né? Isso, desculpe, Ricardo Azevedo, ele dá para isso, né? Então, olha como que a linguagem é algo que a gente tem que se preocupar, né? Às vezes o pessoal pensa, eu vou falar com uma linguagem um pouco mais rebuscada e vou ser notado. Não, você tem que procurar o contexto, né? Aquele momento ali precisa de uma linguagem mais popular, mais leve, mais acessível, né? Isso. Mais simples. E não vai deixar seu texto pior, não. O que importa é o teor, é o que você está transmitindo. E aí você percebe que essa questão do conto popular, né? Isso. Ele traz muito isso. E olha como ele foi coerente, porque olha lá o título da nossa entrevista, né? Recebe o especialista em folclore, Ricardo Azevedo, e o subtítulo, autor premiado é especialista em narrativas populares brasileiras. Então ele é especialista
nessa questão mais popular, né? Mais ali simples, e simples não no sentido pejorativo da palavra, né? Mas simples não no sentido de ser pouco, né? Simples no sentido de ser acessível. Exatamente. Imagina se ele desse essa entrevista aí pra gente com uma linguagem super, né? Não teria sentido, né? Para ele faz todo sentido, mas para o outro não faz. Isso. E aí que tá, é isso que é legal, é esse link, né? Porque assim, eu posso estar muito satisfeito, eu posso estar muito empolgado, porque faz parte do meu espaço ali, aquele tipo de linguagem. Mas e os outros que estão me ouvindo? Eles estão curtindo? Uhum. Então é importante isso, eu me empolgar, mas também fazer com que quem está ao meu redor seja encantado por isso. Então a linguagem, o uso da linguagem é sempre muito importante. E o que é importante, que nós vimos hoje aqui, a entrevista, né, de duas formas. Então, num programa de rádio, e agora eu vou passar para vocês aqui, é claro que a gente vai fazer a leitura dos slides, né, senão seria super chato, né? Uhum. Mas só para vocês observarem como é que ficou a transcrição da entrevista, que é a atividade que vocês vão fazer, tá bom? Então, essa primeira parte que nós lemos, aí pode pôr na tela para eles, por favor. Então, tem aquele parágrafo introdutório que a gente apresenta o entrevistado, depois temos aí, ó, o entrevistador, quem foi, e seguimos. Ontem eu também falei isso para vocês, que no primeiro momento, quando a gente vai falar quem é o entrevistado e quem é o entrevistador, observe que o nome está completo aí. Ó. Então, o Jansen Campos e o Ricardo Azevedo. Aí, na sequência, ó, ele vem abreviando. Então, o Jansen tem lá JC, o Ricardo Azevedo, RA. Então, essa é uma característica aí da transcrição da entrevista. Observando as pontuações, né? Como é que eu vou marcar a fala de cada um deles. Então, isso é super importante, ó. E aí temos a transcrição só para vocês observarem como é que ficou. Tá vendo? Nós temos aí, ó, esses 3 pontinhos entre colchetes, porque eu não fiz a transcrição completa, né? Tá? Por isso que nós temos aí esses 3 pontinhos lá no começo, quando eu iniciei a transcrição, porque tinha algo antes que eu não coloquei, e aí no final, porque indica que há ainda mais tem coisas. Mais por vir. Isso. Ainda tem mais. Tá bom? Aí nós temos a atividade mão na massa. Então temos lá, agora é a sua vez de ser o entrevistador. Siga o passo a passo indicado na apostila Aprender Sempre, volume 2, na página 10. Produz uma entrevista com o seguinte tema. Então observe que a gente teve aí 2 atividades, né? A primeira a partir da entrevista espontânea que vocês fizeram, e agora vocês vão produzir uma outra entrevista. E nós temos aí pré-tema para vocês. Se o professor que está com vocês aí na sala de aula física achar melhor propor um outro tema, perfeito, tá? Fica a critério de vocês aí. Mas a proposta que nós temos é essa. Então, vamos lá. O pré-tema que nós temos aí para vocês, ou uma sugestão de tema, né? A importância da internet para a sua vida profissional e pessoal. Ah, professora, mas como assim profissional? Eu não trabalho. Você pode entrevistar o seu pai, né? Exatamente, sua por mãe, isso vai ser legal para entrevistar alguém, né? Isso, tá bom? E pessoal, né? Aí essa pessoa, né, que utiliza também de forma profissional, ela vai dizer, e para a vida pessoal dela, para o dia a dia, né? Para o momento de lazer, qual que é a importância? Então, o foco é qual a importância da internet para a sua vida profissional. Então, as suas perguntas, né, têm que estar direcionadas a esse centro aí, tá? Internet na vida profissional e pessoal. Depois de concluir sua entrevista, revise seu roteiro de acordo com as informações que estão lá na página 10, 11 e 12, que é isso que nós vimos, né, desde terça-feira até hoje. Então, revisar. As minhas perguntas estão adequadas? Dependendo da resposta que o meu entrevistado der, eu consigo ali encaixar alguma coisa? A ortografia, e sempre pensando em passar o seu texto para uma outra pessoa ler, porque às vezes há coisas que nós realmente não observamos, mas o outro, com um olhar mais apurado, mais aguçado, irá observar, ok? Muito bem. Muito obrigada, a aula foi um pouquinho extensa, mas acredito, né, que vocês tenham conseguido aí armazenar alguma coisa, sim. O professor também vai melhorar essa aula aí com vocês na sala de aula física ou virtualmente. Produção, muito obrigada, e por essa dica aí de colocar a página, o pessoal da Libras, Mauro. Só um aviso aí para os professores que estavam pedindo habilidade, é um novo formato que as aulas começarão a ter, né? A partir das próximas aulas, não haverá mais habilidade nos primeiros slides, elas ficarão no final, e o material ficará para vocês no repositório. Aí estão reclamando do repositório também, eu tenho certeza que já estão normalizando, é uma coisa que a gente está aqui trabalhando, tá? Pode ter certeza que logo, logo estará em dia. Obrigado pela participação, obrigado por tudo, até a próxima.
Tchau, tchau. Avaliem a nossa aula. Bom final de semana. Para garantir a segurança no retorno das aulas presenciais e a retomada da aprendizagem pelos estudantes, o governo de São Paulo está vacinando os professores e funcionários das escolas estaduais, municipais e particulares. A vacinação já começou para os professores e funcionários da educação básica com mais de 47 anos. Faça já o seu pré-cadastro. Governo de São Paulo. Estado de respeito.